Olá, pessoal! Vamos hoje falar nosso encontro do GEM de abril. É toda a última segunda-feira de abril, a princípio, e hoje a gente vai falar sobre diarreia infantil, como atender com segurança. A gente tem dois documentos muito interessantes para falar sobre diarreia infantil. Um deles é este guia, peraí que eu vou compartilhar aqui, que vai estar no material para quem é da FAME, este guia, diarreia aguda, diagnóstico e tratamento. E o outro deles é esse estudo aqui, 2026, que vai falar sobre diarreia funcional. E nós vamos diferenciar essas temáticas aqui na aula de hoje e também como tratar cada uma delas. E, claro, esse tratamento, obviamente, eu foquei na parte em que o nutricionista irá atuar, a parte em que o médico, em que a criança será internada, não foi focada nessa aula por motivos óbvios. E por que estamos falando de diarreia, então, afinal? Motivo número 1 é uma das dúvidas da galera lá no nosso grupo de estudo materno. Se você está na FAME e não está no grupo, entre lá, peça o link para nós e entre lá no grupo do GEM. E o motivo número 2 é porque a diarreia é um dos motivos aí de mortalidade infantil, né? Então, cerca de 30% dos óbitos, segundo a OMS, antes dos 5 anos no mundo, ocorrem em decorrência de pneumonia e diarreia por conta de desidratação, né? E algumas medidas nas últimas décadas foram tomadas para a gente reduzir essa taxa de mortalidade, sendo elas o uso de solução de reidratação oral, aumento de taxas de aleitamento materno, por isso eu acho muito importante a gente ter domínio, né, do aleitamento materno, e eu cito aqui nessa aula também, inclusive, de que todas as diretrizes apontam para a continuidade do aleitamento materno em caso de diarreia. Primeiro porque é muito mais fácil a criança aceitar, né, se hidratar no acalento do leite materno, do que eventualmente beber água, né, depender ali da idade da criança, tá bom? Às vezes, inclusive, às vezes, eventualmente beber a fórmula, né? Melhora do estado nutricional, melhora das condições sanitárias e de higiene próprio, né? E aumento da cobertura vacinal de doenças como sarampo. Então, vacina sim, apesar da gente ter umas loucuras agora no Brasil, né? Então, de acordo com esse guia da Sociedade Brasileira de Pediatria, em 1970, o Brasil registrava 70 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Na década atual, a gente registra 15 óbitos por 1.000 nascidos vivos, ou seja, a gente diminuiu bastante, o que foi considerado um avanço aí na saúde pública brasileira, mas ainda carece aí de atenção. E a título de curiosidade, esses dias eu recebi um caso no consultório que se confundia ali com a PLV, né? A mãe logo associou a disenteria com a PLV, mas poderia ser um caso de diarreia por conta de alguma dessas questões que a gente vai ver hoje aqui. Quando chegar nela, eu aponto para vocês, tá? Então, a gente tem aí a classificação para diarreia aguda pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Diarreia definida pela ocorrência de 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas nas últimas 24 horas. ênfase na consistência e foco em quadro agudo e infeccioso. Na diarreia funcional, uma frequência variável por idade, maior ou igual a 4 evacuações no caso de menores de 4 anos, maior ou igual a 25% das fezes não formadas. Isso é um padrão intestinal crônico, mais para funcional. E agora a gente vai dividir a aula em dois pontos, né? Primeiro eu vou destrinchar aqui com vocês as questões da diarreia aguda, tá? Mas depois a gente vai passar aqui, para os critérios da diarreia funcional. E somente depois, para destringir, a gente vai e volta, tá? Esse é o raciocínio. E somente depois a gente vai vir aqui para a diarreia aguda, falando sobre as causas, o que você vai pesquisar na tua anamnese, exame físico, né, os parâmetros ali, tratamento, o tal do probiótico, o tal do zinco, se vale a pena, se não vale a pena. A gente vai e volta aí, e escrevendo me pareceu ser mais lógico falar dessa forma, tá bom? Então, bora lá retornar aqui para a gente falar aqui. Gente, isso aqui está muito bem destrinchado no Guia da Sociedade Brasileira de Pediatria. É um documento de 2017, tá? Então, ele diferencia ali diarreia aguda aquosa, diarreia aguda com sangue, que é o que eu acho que foi o caso do paciente que eu citei para vocês, tá?
Isso porque é caracterizado pela presença de sangue nas fezes e muitas mães ficam ali realmente muito preocupadas de ser uma PLB, né? E a gente até, nesse caso, inicialmente trocamos mensagens por WhatsApp e depois a gente teve o atendimento e ela também passou ali pela pediatra. E aí, de fato, eu pensei, caracterizava mais uma diarreia aguda mesmo com sangue. E diarreia persistente. Então, vamos lá. A aguda aquosa pode durar até 14 dias e determina perda de grande volume de fluidos e pode causar desidratação. Grava essa palavrinha. É isso que a gente vai ficar sempre preocupado em observar no paciente, tá? Que a gente vai falar lá na frente. Pode ser causada por bactérias e vírus, na maioria dos casos, e a desnutrição eventualmente pode ocorrer se a alimentação não é fornecida de forma adequada e episódios sucessivos acontecem. O guia também cita essa questão da alimentação, por quê? Porque tem-se muito histórico de ficar em jejum, né, quando a pessoa está passando mal. Então, algumas famílias carregam isso como tratamento funcional ali delas, né? Tratamento cultural é a palavra delas, né? A diarreia aguda com sangue é caracterizada pela presença de sangue nas fezes, representa lesão na mucosa intestinal e pode se associar com infecção sistêmica e outras complicações, incluindo desidratação. Bactérias do gênero Shigella são as principais causadoras da disenteria. E a diarreia persistente, quando a diarreia aguda se estende por 14 dias ou mais, imagina o desespero dessa mãe. Pode provocar desnutrição e desidratação. Pacientes que evoluem para diarreia persistente constituem um grupo com alto risco de complicações e elevante letalidade, justamente porque fica desidratado, letárgico, e isso é um ponto de atenção, tá? Bom, então, normalmente a diarreia aguda é compreendida com um quadro de início súbito, né? Ou seja, de maneira imediata, não por um longo período, que a gente vai ver aí a diferença. Não é, a palavra não é um longo período, não por uma questão gradual, que a gente vai ver a diferença aí para funcional. Caracteriza pelo aumento de frequência e ou volume das evacuações, o que leva a maior perda de água e eletrólitos. Embora o limite clássico seja até 2 semanas, a maioria dos episódios costuma se resolver em cerca de 7 dias, tá? Na maior parte dos casos, a doença diarreica está relacionada com infecções do trato intestinal causadas ali por vírus, bactérias ou protozoários. Apesar de, em geral, ser curso benigno e autolimitado, pode evoluir para complicações importantes, como desidratação, desnutrição e situações mais graves, tá? Como óbito. Quem vai atuar no SUS, essa parte é muito importante. A gente tem aluno que atua no SUS, se eu não me engano, na FAME. E isso é mais comum que isso aconteça lá, né? Principalmente primeiro pela falta de acesso a profissionais e segundo pela falta de saneamento básico em alguns locais, né? E Nordeste, a gente vai ter diferenças de tratamento, por exemplo, maior atenção. Então, vale destacar que nem sempre é possível identificar o agente etiológico responsável por esse quadro e, a princípio, também não é necessário que isso seja feito, tá? Então, agora indo para a diarreia funcional, que é um outro tipo de diarreia não aguda e que a gente vai observar os critérios obrigatórios, tá? Levando aí em consideração o Roma 5. Critério número 1, eliminação de uma média de 4 ou mais evacuações diárias, indolores em crianças menores de 4 anos, ou mais 2 evacuações diárias em crianças maiores de 4 anos, com pelo menos 25% das fezes não formadas. A gente cita indolores, vocês vão ver mais para frente as diferenças, mas como aumentou-se aí, né, a idade de início entre 6 meses e 18 anos, para diferenciar de síndrome de intestino irritável, tá? Então, justamente aí, ponto 2. Início entre 6 meses e 18 anos de idade. Tópico 3. Não atender aos critérios para constipação funcional, síndrome do intestino irritável com predominância de diarreia e incontinência fecal não retentiva, que foi exatamente o que eu falei ali para vocês. E o tópico 4. Após a avaliação adequada, a diarreia não pode ser totalmente explicada por outra condição médica, tá? Então, o que é importante aqui a gente avaliar? Os critérios devem estar presentes por um período mínimo de 2 meses antes de se estabelecer o diagnóstico e utiliza a escala de consistência das fezes de Bruxelas para lactentes e crianças pequenas. Eu acho que tem uma aula ou uma discussão que a Thay já citou, essa escala no grupo da FAME ou no grupo do GEM, ou aula ou discussão, que ela já citou, e por isso que a gente trouxe esse tema também para ser falado aqui no GEM.
A Thay falando aí, sim, considerando fezes do tipo 6 ou 7 em bebês e crianças que ainda utilizam fraldas. E aí, aqui é o pulo do gato para o Nutri também. Se o teu paciente, no caso a mãe, né, do paciente, está falando, ou o pai, está falando para você, ou o responsável, a questão social vai batendo na cabeça, né? Eu vou falando o cuidador, então eu vou falando todo mundo. Falar para você, nossa, acho que tá com diarreia, pede foto. Acho que tá com sangue nas fezes, pede foto. Porque é um mundo o que eles acham. E muitas vezes, sendo o primeiro filho, eles não sabem como é o cocô do bebê. Então, a gente vai avaliar aquilo com a escala de consistência das fezes de Bruxelas e vai poder dar uma resposta para essa paciente mais fidedigna e entender há quanto tempo isso está acontecendo, se cursa com outros sinais, né? Então, a gente vai diferenciar a diarreia funcional da síndrome do intestino irritável, tá? Com a ampliação da faixa etária para o diagnóstico de diarreia funcional, os critérios de Roma 5 para até 18 anos, fez-se necessária a distinção ali para a síndrome do intestino irritável em crianças mais velhas, tá? A principal fator de diferenciação, como eu falei, é a presença da dor abdominal. E se for uma criança mais novinha, ali em fase escolar, talvez ela nem saiba dizer que está sentindo essa dor, né? Então, o que dificulta aí o diagnóstico também. Caracteriza-se por uma diarreia sem dor significativa, enquanto a síndrome do intestino irritável com diarreia apresenta dor como sintoma predominante. No entanto, pode haver sobreposição dos sintomas e os médicos devem avaliar qual característica predomina, tá? Então, aí, dentro da avaliação da diarreia funcional, a gente vai pensar na anamnese clínica adequada à idade. Então, investigar o início dos sintomas. E aí, aqui, cabe muito, né? Se a paciente, se você acompanha a criança, cabe muito essa educação com os pais, né? Porque os próprios pais, quando a gente pega gestantes, né, ou o adulto, a gente sente que eles normalizam situações que no banheiro não devem ser comuns, né? Então, eles normalizam constipação, ao passo que eles também normalizam fezes amolecidas, né? A gente tende a achar que todo mundo sabe que o Bristol que tem que ser, mas não é. Eles não sabem, eles normalizam, sempre foi assim, a vida está seguindo, e fé. Então, cabe essa educação aí também dentro do consultório. Sempre quando você for perguntar como está o intestininho, você pode mostrar ali a escala, pode ter um folder para você mostrar se você atende presencial, né? Então, avaliar possíveis associações com infecções gastrointestinais, mudança na dieta, fatores de estresse, uso de novos medicamentos ou suplementos. E aí, o que cabe aqui, né? Suplementação à torta e à direita, uso de probióticos sozinhos, né? Então, cabe a gente dar atenção especial à exclusão de causas orgânicas como doença celíaca, doença inflamatória intestinal, síndrome de má absorção e causas infecciosas, tá? Qual seria o tratamento, então? A gente não tem para crianças, assim, estudos que apontem o tratamento de diarreia funcional. Então, a gente vai pensar no mesmo tratamento para crianças mais velhas e adultas, tá? A depender ali da gravidade dos sintomas e no impacto da qualidade de vida. Então, o primeiro passo é tranquilizar e orientar sobre o funcionamento do intestino da criança, exatamente como eu falei, para ser feito naturalmente em consultas com crianças. Cara, nutricionista deveria ser, eu preciso gravar um vídeo sobre isso, nutricionista deveria ser no mínimo anual para criança também, porque os pais não têm consciência alimentar e consciência do funcionamento da nutrição e da fisiologia da criança, e isso não é passado em consulta pediátrica por N questões, né? Que é muito pouquinho, enfim. Avaliar a alimentação principalmente, né? E aí fala assim, reduzir sucos, reduzir excesso de frutose. Em crianças maiores, pode-se testar dietas com baixo teor de FODMAP, e aí é óbvio que tem que ter um nutricionista junto, porque a lista de FODMAP é imensa, isso deve ser extremamente difícil. Eu nunca peguei paciente que eu precisasse, tá? Isso deve ser extremamente difícil de ser feito com criança. Com adulto já né? E se alguns sintomas persistirem, algumas opções podem ser consideradas, que é a parte de medicamento, ou seja, parte com o médico. Beleza? Dito isso, vamos à parte da diarreia aguda. Normalmente causada, como a gente falou lá no início, por vírus, bactérias, parasitas e fungos, a investigação da causa não é necessariamente obrigatória, devendo ser considerada apenas em casos graves.
Eventualmente pode ser apendicite aguda, uso de laxantes e antibióticos e intoxicação por metais pesados, tá? Então, a causa normalmente é pelos esses fatores de cima, mas eventualmente pode ser por algum desses fatores aqui que eu citei, apendicite, laxantes, antibióticos e intoxicação. E aí a gente tem que considerar o diagnóstico diferencial da disenteria aguda, principalmente no lactente, tá? O que não pode faltar na tua anamnese? Investigar a duração do quadro, por óbvio, para a gente saber há quanto tempo essa criança está com fezes amolecidas e se de fato está com uma diarreia, né? Frequência das evacuações, presença de sangue nas fezes, se está tendo ou não episódios de vômitos, presença de febre ou outros sintomas associados. Avaliar hábitos alimentares prévios e atuais, ocorrência de casos semelhantes em casa ou na escola. E verificar ingestão de líquidos, uso de medicamentos, situação vacinal, avaliação da diurese e peso recente da criança, até para a gente saber se houve uma porcentagem de perda de peso, tá? Então, a gente vai avaliar o estado de hidratação, o estado nutricional e o estado de alerta. É uma criança que está ativa, irritável, letárgico? Se o paciente está falando isso para você no suporte, ou chegou na consulta e você está notando isso, aí cabe indicar, de repente, a gente vai ver depois os critérios certinhos, né? Cabe indicar a busca pelo médico e a busca pela emergência, tá? A capacidade de beber e a diurese, além do percentual de perda de peso. Então, considera-se que perda de peso de até 5% represente a desidratação leve, entre 5% e 10% a desidratação moderada e a perda de mais de 10% traduz a desidratação grave. Essa classificação proporciona uma estimativa do volume necessário para a correção do déficit corporal de fluido em consequência da doença diarreica, tá? Beleza. E aqui é um quadrinho que aparece lá naquele guia que eu mostrei para vocês. Eu vou dar zoom, porque eu não sei vocês, mas eu tô bem velha. Já não tô enxergando direito. Então, tá sendo necessário. Eu preciso ir no oftalmo. Muitas demandas. O oftalmo vai ficar para o próximo, mas vamos dar um zoom. Então, aqui é o quadro de avaliação do estado de hidratação para crianças com doença diarreica, tá? Então, a gente vai focar aqui nesse Azinho, que é onde principalmente o Nutri vai atuar, tá? Condição. Ele ainda está bem alerta. Claro, gente, ali no B e o C você vai indicar emergência, tá? Os olhos estão normais, as lágrimas presentes, a boca e a língua úmidas, tá? Sede, bebe água normalmente. Se apresenta irritabilidade, olhos fundos ou muito fundos, boca muito seca ou seca e sedento, bebe rápido e avidamente, é um sinalzinho de alerta, tá? A gente vai examinar aqui, ó, também, se o pulso está cheio, se enchimento, pensar aqui, ó, principalmente aqui, se tem desidratação ou não na conclusão, se é uma criança que está sonolenta, que às vezes ficava extremamente ativa em casa, acabando com tudo, né? Tudo bem que às vezes acontece muito isso, né? Às vezes em casa está lá morrendo, chega no hospital, está lá super vivo. Mas, enfim. E aí, nesse caso, a gente vai para o plano A, que é um tratamento domiciliar, que é principalmente onde o Nutri vai atuar, que são os próximos slides que a gente vai falar. Então, após o diagnóstico e avaliação clínica, especialmente do estado de hidratação da criança, a gente vai pensar que é um estado sem desidratação, vamos pensar neste, claro que depois a gente vai passar por reavaliação, né, contínua ao longo do tratamento, a gente vai pensar nessas condutas principais. Então, aumentar a oferta de líquidos, utilizar a solução de reidratação oral, manutenção da alimentação habitual, e por manutenção da alimentação habitual é não fazer jejum. E é claro que essa alimentação habitual, assim, se a criança come fritura e nugget, batata frita com nugget, aí e sorvete são outros 500, né? Claro que a gente vai manejar aí para melhorar essa alimentação da melhor forma possível que for aceitável. Mas se for uma criança que já tem uma nutrição saudável, manter essa nutrição saudável e observar. Então, a gente tem aí a suplementação de zinco, que pode ser utilizada, e algumas considerações serão feitas a seguir, tá? E atenção aos sinais de alerta. Ou seja, aumenta a frequência das dejeções líquidas, vômitos frequentes, sangue nas fezes, recusa por ingestão de líquido, febre, diminuição da atividade, presença de sinais de desidratação e piora do estado geral. Nesse caso, buscar emergência médica.
Alimentos que não agravem, a gente vai focar também em alimentos que não agravem, né, a diarreia, por isso ali pensando, por isso o asterisco, quando eu falei alimentação habitual. Então, indica-se mais líquidos do que o paciente ingere normalmente, tá? Além do soro de hidratação oral, e tem alguns soros que são vendidos em farmácia, então, a depender da idade, são bastante indicados, que já contém o zinco, por exemplo, como o Pedialite é bastante indicado por pediatras, por exemplo, e aí são considerados sopas de frango, hortaliças e verduras, água de coco, água, e são inadequados ali refrigerantes, líquidos açucarados, chás, sucos comercializados e café, tá? E aqui exatamente o print ali do guia, tá? Do plano A, que seria um plano para ser resolvido em domicílio, tá? É basicamente o que a gente falou ali nos slides anteriores, tá bom? Sendo aí, reforçando aí os sinais de perigo, piora da diarreia, vômitos repetidos, muita sede, recusa de alimentos, sangue nas fezes e diminuição da diurese, tá bom? Aqui embaixo aparece para a idade e a quantidade de líquidos que devem ser administrados, ingeridos após a cada avaliação, a evacuação diarreica. Então, isso é um ponto de atenção também em recomendações para os pais. Eles falam aqui também a dosagem da administração do zinco, né? Administrar zinco uma vez ao dia, durante 10 a 14 dias, até 6 meses de idade, 10 miligramas dias, e maior de 6 meses de idade, 20 miligramas dias, tá? Além disso, reconhecer ali os sinais de desidratação, preparar a solução de reidratação oral e as práticas de higiene pessoal e domiciliar, lavagem adequada das mãos, lavagem adequada dos alimentos, o que naturalmente já deve ser recomendado, né? Mais uma vez aqui, ó, o aleitamento materno, continuar com o aleitamento materno, manter a alimentação habitual para crianças e os adultos, e se o paciente não melhorar em 2 dias ou apresentar qualquer dos sinais, procurar o serviço de saúde, tá? Eu destaco aqui mais uma vez a questão do aleitamento materno, por ser importante, daí a importância da gente sempre incentivar também, e quem é mãe sabe o quanto isso faz diferença quando a criança fica doente. Na questão do zinco, da suplementação do zinco, né? O zinco atua em estruturas de várias enzimas, é importante na função do crescimento celular e também atua na nossa imunidade. O racional principal para o seu emprego é de prevalência elevada para deficiência de zinco nos países não desenvolvidos, e daí já se levanta uma bola da necessidade ou não para crianças que não são do SUS, né? Crianças que são de consultório, então cabe também avaliar, mas a mãe também fica muito desesperada, escuta isso, né? Tem esses. A gente pode discutir também depois o que vocês recebem no consultório. Mas eu também já vi muito. Tá com diarreia, passa assim. Calma, vamos avaliar todos esses sintomas, se essa criança precisa ou não ir para o serviço de saúde, e também todos base, né? A base que é sempre ignorada, né? Então, deve ser usada em menores de 5 anos, duração de 10 a 14 dias. E, como a gente falou, as doses que a gente já tinha citado, de 20 miligramas para maiores de 6 meses e 10 miligramas para os primeiros 6 meses de vida, tá? Por outro lado, existem, apesar, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria constar isso no guia, eles mesmos citam que sociedades como a ESPEGA e diretrizes ibero-latino-americanas questionam se o uso no primeiro semestre de vida, uso do zinco no primeiro semestre de vida, e não recomendam a suplementação em regiões onde a deficiência de zinco não é comum. Então, como a FAME é Brasil afora, que está um dia mundo, cabe aí avaliar, tá? No Brasil, o zinco pode ser encontrado em soluções de reidratação oral associadas ao mineral, como eu falei, é bem comum, em formulações específicas para suplementação utilizadas conforme recomendações vigentes. Vitamina A também é um outro fator que deve ser considerado as regiões com maior vulnerabilidade, né, com áreas mais carentes como Norte e Nordeste, tá? Então, a gente também encontra isso para gestantes, também é um ponto, né, que a gente encontra. Então, isso também deve ser considerado para as populações de risco, tá? Citado também pelo guia. E quando a gente vai falar, embora seja muito comum encontrar zinco e vitamina A juntos, tá? É muito comum encontrar também nos vidrinhos prontos, né? E quando a gente fala em probióticos, né?
De maneira geral, probióticos são micro-organismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, podem trazer benefícios à nossa saúde, principalmente por sua interação à microbiota intestinal. Embora o uso dele seja bem questionado, né? E a microbiota intestinal exerce diversas funções no organismo e, por isso, o uso de probióticos vem sendo cada vez mais estudados, né? Então, vamos lá. OMS e Ministério da Saúde não incluem probióticos como tratamento padrão, né, para diarreia. Já diretrizes ali como Aspengan, eu tô falando certo, gente? E Ibero-Latino-Americano indicam que algumas cepas específicas podem ser utilizadas como tratamento coadjuvante. Eu, particularmente, nunca prescrevi o probiótico por achar que não há necessidade. Então, eu nem consigo informar a vocês se a gente vai encontrar, alguns eu já sei que não vem no Brasil, se a gente vai encontrar pronto. E de farmácia de manipulação eu não confio, tá? Se alguém souber que se encontra pronto os probióticos indicados, as cepas indicadas, vocês me dizem. Importante, não substitui hidratação e alimentação e devem ser usados juntos as medidas básicas, né? Óbvio, isso me irrita muito, porque é meio que usa o probiótico como fonte principal e deixa as medidas básicas a Deus dará. E aí eu fico assim, pensando, será que estão prestando atenção exatamente? Então isso me irrita um pouquinho, tá? E quando a gente falou de constipação, foi a mesma coisa. Acho que a gente teve um caso clínico da fome que foi isso também, de constipação, e me irritou da mesma forma. Tá? Então, as principais cepas com benefícios comprovados são essas que estão na tela, que vocês não... Eu só sei falar lactobacillus, o primeiro eu não sei falar, tá? Então, são essas doses indicadas, achadas ali no guia, tá? Para diarreia aguda. E com essa observação de que eu, Letícia, não prescreveria, tá? Não sei se vocês já prescreveram, se vocês têm uso, comenta aqui embaixo da aula que a gente debate isso, tá? Deixo aqui para vocês as referências que foram utilizadas nessa aula, tá? E mais uma vez, muito obrigada por participarem do GEM, por estarem aqui conosco. Sempre que quiserem participar, chamar algum amigo, manda ele se inscrever no nosso formulário, porque todo mundo pode, mas nem todo mundo está presente, tá? Vejo, os materiais indicados estarão aqui embaixo, tá? Para quem é da FAME, os materiais indicados estarão salvos aqui embaixo, para vocês também poderem consultar e tirarem suas próprias conclusões. É um tratamento difícil? Não é, é mais lidar com a emoção da família. Não é um tratamento difícil, provavelmente concomitante ali com o pediatra, mas muito possivelmente quem vai estar dando suporte é você, e o tratamento domiciliar está muito linkado ali com a alimentação, e a gente encontra, né, culturalmente, na minha casa, pelo menos culturalmente era muito isso, não come nada não, ou come só esse arrozinho, porque está passando mal, senão vai passar mal de novo, né, então isso são pontos para a gente prestar atenção. Muito mais do que prescrever zinco, ou prescrever probiótico, ou só toma esse zinco aqui, tá? Tem que prestar atenção para isso não se desenrolar numa situação muito mais séria. Nutrição, acho que a gente pode usar esse slogan, tá? Nutrição materno-infantil salva vidas. Vou finalizar a aula aqui para parar de gravar e para não ficar muito grande para vocês também, tá bom?